Web Estação 26. Você, ouvinte que está aí do outro lado, compartilha, peça as pessoas para baixar o aplicativo aí. Rádio Web Estação 26. Hoje as mulheres estão aqui à vontade para falar. Ninguém está se preocupando com câmeras. A gente está preocupado em que você, ouvinte, ouça o que essas mulheres do PSB têm para falar e do PTB do Distrito Federal. Olá. Oi, olá, ouvintes. Boa tarde. Nós estamos aqui para falar dos direitos sociais, nós estamos aqui para falar do que a Constituição garante, a dignidade a todas as pessoas individuais na área da educação, da saúde, do lazer, do transporte, da maternidade, de todos os assuntos que nós lutamos. E aqui nós estamos aqui com uma equipe de mulheres candidatas que fazem justamente lutas sobre todas essas questões, família. Então, vamos aqui apresentar aqui cada uma de nós. Eu sou a professora Etel, número 40200 do PSB. Olá, pessoal. Bom dia ou boa tarde, né? Para quem já almoçou, boa tarde. Para quem não, bom dia. Muito prazer, obrigada a Kátia por a gente estar de novo aqui. Kátia transformou essa rádio, esse espaço, num verdadeiro espaço das mulheres nestas eleições de 2018. Eu agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui com a professora Etel e com a professora... com a Ana Cristina. Do Pôr do Sol. Todas somos um pouco professoras. Professora, psicóloga, Isso, eu sou Raíssa Rossi, candidata pela primeira vez pelo PSB, 40888, e o tema de hoje é fabuloso, é fundamental, direitos sociais, né? Os direitos sociais, como disse a querida professora Etel, estão propostos e determinados na Constituição Federal, e nós, como candidatas, se Deus quiser, parlamentares, nós e eu estou comprometida com o avanço dos direitos sociais assegurados por lei. Mas a lei, infelizmente, muitas vezes não é suficiente. Nós precisamos batalhar para que ela se cumpra, para que ela seja atendida. E o Distrito Federal pode sim avançar, nós já avançamos muito, mas nós podemos avançar na educação, nós podemos avançar no trabalho, nós podemos avançar na saúde, e em particular as mulheres, elas são um agente muito importante de a ampliação dos direitos sociais, porque quando uma mulher é beneficiada com uma política pública, com uma lei, ela traz isso para dentro de casa, ela traz isso para os filhos, ela traz isso para os pais, para a sua rua, para a sua comunidade. Então, a história que eu tive foi de ver quanto que as mulheres podem ajudar a transformar para melhor a sociedade. Então, o tema é esse, vamos que vamos aqui conversar nesse bate-papo muito importante, muito cidadão e muito engajado de todas nós candidatas. De roda de conversa, que vai ser muito bom. É isso mesmo. Eu sou Ana Cristina do Pôr do Sol. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Aos que não almoçaram, bom dia. Líder comunitária, a minha bandeira sempre vai ser a minha comunidade. Eu tenho aí um carinho muito especial pela bandeira da mulher, porque a gente acompanha mulheres acima de 45 anos. As de 30 já são deslocadas do mercado de trabalho, né? A gente já não tem espaço. E também da criança. Muitas vezes aqui a gente já discutindo, viu, gente, que estávamos sem energia aqui na Ceilândia, mas tudo bem, no escurinho. Mas a conversa não deixou de acontecer. E também tem uma bandeira muito especial da criança, da primeira infância, para que os direitos da criança sejam assegurados, a sua integridade, e também para que ela possa desfrutar aí da sua ingenuidade enquanto criança. É isso aí, Mulheres em Foco do Distrito Federal, trazendo mais uma vez aí mulheres candidatas, né? Candidatas nesse pleito de 2018. E a Rádio Web Estação 26 está aí com nossos ouvintes, né? Que é um outro público. Temos vários programas aí que estão no ar aí, que é da TV Web Estação 26. E já dizendo, né? Muitos candidatos, tanto homem como as mulheres, tiveram a mesma oportunidade aqui na TV Web Estação 26. Mas hoje nós estamos aqui fazendo Rádio Web, para que as mulheres fiquem aí à vontade, ó, igual elas estão aqui agora, ó, todas à vontade. E você, ouvinte, que está aí do outro lado nos ouvindo, podem mandar sua pergunta, podem mandar áudio, tá? Para o 6196330027. É muito importante a participação da comunidade brasiliense, e sabemos que a Rádio Web também, né, atinge aí a todo mundo, todo o Brasil. Então, você que está aí no exterior, que a gente tem um público bom aí na Argentina, nos Estados Unidos,
isso. Se tiver algum brasileiro aí com saudade do Distrito Federal, pode mandar sua pergunta aí, que estão aqui candidatas aqui, ó. Lá eles vão voltar para presidente, né? Se pudesse voltar aí para Distrital Federal, seria bom. Mas eles podem passar, por exemplo, para os amigos, compartilhando, dizendo, olha, nós temos candidata tais aqui que nós queríamos votar e não podemos. Então, se vocês puderem, Vote aí por mim, votem né? por mim. É isso aí, Mulheres em Foco do Distrito Federal, candidatas 2018 no programa de rádio web. Meninas, vamos aí falar dos direitos sociais, que é um direito que todas as pessoas têm garantido pela Constituição, pelo menos do básico, né? Vamos fazer uma rodada aí falando um pouquinho aí de educação. Vamos sim. interagir aqui entre nós quatro aqui. Vamos lá. Eu vou comentar a partir da minha proposta, a primeira com que eu falo com propriedade como professora de francês do Centro de Línguas, que é a construção do Centro de Línguas em todas as cidades, Taguatinga e Ceilândia, onde tem a maior procura, que a gente possa ter as vagas. Por quê, gente? Porque por exemplo, como professora, todo mundo me pede vaga. É vaga para creche, é vaga para o Centro de Línguas. E o Centro de Línguas, ele não é uma escola profissionalizante escrita, né, como uma politécnica, mas ela é, de fato, uma escola que forma cidadãos, que forma uma pessoa para o seu desenvolvimento pessoal, profissional, para todos os interesses. Então, você, quando termina o Centro de Línguas, você está apto para ser instrutor de línguas, você pode abrir sua escolinha, você pode ensinar, você pode desembarcar ainda para a tradução, para ser intérprete, para trabalhar nas ONGs, você pode também trabalhar hoje no e-comércio, então internacional. Então você pode também, se quiser, cansou do Brasil, quer morar fora, vai lá morar fora, que você está apto para não passar fome e necessidade, porque você pode pegar um bom emprego e ainda ensinar português, certo? Então você também pode desenvolver muitas atividades. Se você quer voltar a ser professor do Centro de Línguas, faça letras e faça inglês, francês, espanhol, japonês e alemão e volte como professor público. Então, nós temos isso tudo como um único centro de línguas, essa capacidade. Os centros de línguas hoje, eles atendem um número enorme de pessoas, quase 40 mil alunos, e nós precisamos aumentar isso, porque a meta, na verdade, minha, é que nós possamos ser a unidade da federação que tem o maior número de pessoas que não seja monolíngue, ou seja, que só fala a língua portuguesa. Porque o Brasil tem uma dificuldade muito grande de inserção no mundo, porque a maioria dos brasileiros só fala português. Não fala o espanhol, não fala o inglês, não fala nenhuma outra língua de inserção. Então, nós precisamos disso. E porque você percebe, então, que você está automaticamente trabalhando com renda, porque ele vai desenvolver na pessoa a capacidade de trabalhar no mercado, prestando serviço, abrindo sua própria empresa. Então, você também está trabalhando com as pessoas para continuar academicamente, passar ali para uma graduação, uma pós-graduação, para um mestrado e para as mais diversas áreas. Então, nós temos aqui um grupo já de excelência, porque o Centro de Línguas de Brasília é o melhor do Brasil, no mundo também ele é reconhecido. Os professores de línguas, eles são reconhecidos, você não está perdendo absolutamente nada, a maioria tem mestrado, alguns já têm doutorado. Hoje, se o governador dissesse, quero fazer uma faculdade de letras, só com os nossos professores ele abriria, entendeu? Então, às vezes a gente não fala isso, mas a nossa capacidade hoje, para poder fazer até um curso de pós-graduação, nós podemos. Nós temos capacidade para isso, pelos profissionais excelentes. E é uma escola de excelência. Então, você faz uma Thomas Jefferson, mas se você fez o CIL, você está apto igualmente. Se você fez uma Aliança Francesa, mas se tivesse feito o CIL, estaria também. Então, nós somos reconhecidos mundialmente. Então, nós estou falando aqui de um serviço. E também aproveitando para falar, meu projeto, que eu quase não falo, ele está voltado justamente para a transformação de Brasília na capital cultural, uma capital do turismo. Ou seja, você desenvolver e está recepcionando as pessoas nas línguas em que elas podem vir nos visitar. Então, não deixando apenas Brasília ser a capital administrativa que ela é, não sendo Brasília apenas o local cívico onde as pessoas vêm aqui porque tem o Congresso Nacional, mas também porque é um local onde você vai ter acesso a uma praia belíssima do lago, onde você vai ter acesso às ruas ciclovias, porque você vai ter acesso ao teatro, ao cinema, à música, gratuita nas cidades. Então, nós precisamos o quê? Fazer o pacto cultural para que possa existir isso e, para isso, movimentar ainda mais a nossa questão turística. Nós temos essa vocação que não foi aproveitada devidamente. Não é? Então, eu já estive aqui com a Raíssa e nós havíamos justamente comentado isso, dessa vocação que ela não
está sendo bem trabalhada ainda. E essa vocação vai movimentar a cidade. Eu que trabalho com meio ambiente, eu vivo falando, não basta querer trazer indústrias para cá, porque nós já temos problemas com lençol freático, nós já temos problema de racionamento, a nossa cidade está hipermeabilizada, basta você andar aqui em Ceilândia, Taguatinga e outras cidades, não existe praticamente mais quintais, e as pessoas cada vez mais colocando concreto. E isso faz com que? Com que a água não entre. Então, nós somos o berço da água, só que nós estamos deixando de ser o berço da água. Então, para a gente não virar um sertão, porque o cerrado sem água vira sertão. Então, o que nós precisamos fazer? Investir, sim, no turismo, porque é um serviço que vai nos ajudar a movimentar, a ter dinheiro na cidade. Então, aqui é um exemplo do que só a educação é capaz de fazer e de transformar. Então, aparentemente, algumas pessoas falam, mas você vai defender só os centros de línguas? Eu disse, não, defendo totalmente a educação, e uma educação onde você deveria estar prestando atenção no que os professores, as pessoas que estão lidando com o público diariamente, qual é a percepção dela para fazer uma política correta. Porque aqui em Brasília, eu já conversei com vários professores, nós estamos cansados de importação de políticas para a educação. Então, as pessoas trazem de São Paulo, do Rio, de Portugal, de não sei mais aonde, métodos e formas de trabalhar. Sendo que em Brasília, nós temos um formato completamente diferente do restante do país e do mundo. Nós temos uma forma de trabalhar diferenciada, a forma como as nossas escolas estão dispostas, como o nosso pessoal está. Então, não se tem que trazer ninguém. Tem que sentar com os professores, sim, escutar o que eles têm para dizer e implementar de acordo com essa necessidade. Até porque foi Darcy Ribeiro, nós temos aqui outras pessoas hoje que são ícones da educação e que nós seguimos. Então, nós somos freirianos, então nós estamos no que há de melhor da pedagogia. Então, não precisa estar importando de lugar nenhum. Nós precisamos, sim, escutar os professores e respeitá-los, porque a diversidade que tem na rede pública é incomparável. Não existe rede particular que atenda a esse universo. Então, são eles que devem dizer, sim, como vai ser essa política pública. Então, comigo, vai ser dessa forma. Não vou aceitar mais que venha ninguém do Rio, de São Paulo, do Paraná, de qualquer outro lugar do país e do mundo, dizer como é que deve ser a educação de Brasília. É isso aí, vamos lá, isso complementa a essa aula aí de cidadania, né? Com certeza. Bom, eu vou falar meu nome novamente, para quem chegou agora, é Raíssa Rossiter, 40888, candidata distrital pela primeira vez. E o que eu posso dizer, começando, né, essa roda aqui sobre educação, é que eu devo tudo da minha vida à educação. Tudo que eu alcancei, tudo que eu conquistei, a transformação para melhor que eu tive na minha vida como mulher, como profissional, como cidadã, eu devo à educação, né? Então, assim, sou filha de uma professora, de uma pedagoga, de uma mulher que trabalhou a vida inteira. Ela começou a trabalhar, eu me orgulho muito da história da minha mãe, ela foi para a faculdade aos 45 anos, depois que a gente já estava criado, ela finalmente resolveu sair de casa e começar uma trajetória muito linda como educadora lá em Recife, numa das favelas maiores do Recife, a favela do Vietnã. Eu conheço até hoje gente que foi, inclusive, para fora do país, estudou, pessoas das mais variadas atividades que passaram por projetos sociais que a minha mãe desenvolveu. Então, essa é a minha inspiração. E educação é aquilo que é fundamental para qualquer nação, para qualquer município, para qualquer estado, para o Distrito Federal, é educação. É a base de um povo civilizado, de um povo desenvolvido, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade, inclusive, consciente e cidadã. Então, dentro desse espírito de valorização, de entender que a educação é a base de qualquer sociedade, eu tenho, sim, uma história voltada para a educação. Eu trabalhei 27 anos no SEBRAE. Lá no SEBRAE, quem conhece o SEBRAE sabe que a base do SEBRAE é a educação empreendedora. Então, tive essa experiência, essa oportunidade de ver a transformação que uma educação empreendedora fez para comunidades, para grupos, para associações, para cooperativas, para jovens, para mulheres, para apenado.
A gente trabalhou em muitos projetos voltados para a educação empreendedora. Um deles que eu me recordo foi também, e eu liderei esse processo, em parceria com o Ministério da Educação. Nós fizemos uma formação para milhares de professores das escolas técnicas federais, na época eram chamados de IFETs, os Institutos Federais Técnicos. Nós fizemos um trabalho com milhares de professores, em parceria com o Ministério da Educação, para chegar à educação empreendedora nas escolas. E foi um grande sucesso, que a gente criou um prêmio, esse prêmio teve várias edições, que os jovens das escolas criavam projetos, era um projeto educativo, não era uma disciplina, era um projeto educativo que ele pegava aquele entendimento dele do empreendedorismo e aplicava isso num projeto ligado à agricultura, vamos dizer, num projeto ligado à ciência e tecnologia, num projeto de melhoria da sua escola. Então, foi um trabalho maravilhoso que eu vi na prática e eu liderei com o impacto da educação na vida das pessoas, dos jovens, das comunidades. Então, e depois dessa experiência de 27 anos no SEBRAE, eu trabalhei 3 anos no SESI, Senai e EL, que é também um Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Trabalhei com algo que é maravilhoso, emocionante, que é a inclusão de jovens e adultos no mundo, na sociedade, por meio da educação. Trabalhamos em projetos de EJA, Educação de Jovens e Adultos, trabalhamos em projetos de qualificação de jovens, né? Depois eu fui professora na UNB, concursada, de empreendedorismo e inovação, trabalhei no CEUB também, que eu fui professora do CEUB, de várias universidades, mas aqui no Distrito Federal, UNB e CEUB. Então, diante dessa história toda, eu tenho propostas, projetos concretos, como distrital, que eu defenderei, lutarei totalmente por isso. Primeiramente, com relação às mulheres, né, eu esqueci de falar, mas eu fui aqui também secretária adjunta de Políticas para Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, depois subsecretária de Mulheres. Então, primeiramente, para as mães, para as mulheres, que hoje já chegamos, mulheres, a metade da população, nós, mulheres, somos hoje metade da população que chefiam lá. Né? Dentre todos que trabalham, metade já são mulheres, e muitas mulheres sozinhas. Né, lutando para sobreviver. São mães solteiras, são mulheres que os seus companheiros saíram de casa, enfim, são pessoas às vezes mais velhas também. Então, para essas mães, principalmente as mães que trabalham, eu tenho um projeto, uma proposta, que está, inclusive, no meu site. Quem quiser conhecer as 25 propostas que eu construí nesse diálogo, estão lá, não estou dizendo isso agora, raissarossiter.com.br. É o site da minha candidatura. Lá vocês vão encontrar, conhecer as 25 propostas. Não nasceram da minha cabeça, não. Nasceram de uma história de vida, de trabalho, de diálogo com diversos setores da sociedade e comunidades aqui do Distrito Federal. Então, a primeira proposta é ampliar o número de vagas em creches para mães trabalhadoras. Isso é uma coisa que 10 entre 10 mulheres que trabalham precisam, pensam e querem. Né? Então, eu vou defender, vou lutar por essa ampliação. Significa que a gente vai construir milhões de creches? Não. Significa que nós vamos fazer parcerias, inclusive, vamos lutar pela ampliação nas creches que já existem, mas vamos lutar também pela parceria com a sociedade civil, com projetos. Nós sabemos que tem mães crecheiras. Existem mães crecheiras nas comunidades. A gente precisa capacitar, qualificar essas mulheres para elas fazerem o trabalho delas no mais elevado nível do ponto de vista pedagógico, educacional, e, por outro lado, vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para a mãe que trabalha, vai ser bom para o governo, porque não tem condição de criar creche em todo canto, e às vezes é muito mais fácil, mais prático, que a mãe que trabalha deixa ali com a vizinha, mas essa vizinha precisa estar preparada. Então, eu vou defender o aumento de vagas em creches públicas
para mulheres trabalhadoras. Essa é a primeira proposta. Pois é, então essa proposta aqui, a volta das mães crecheiras, né, que também faz parte das minhas defesas, porque é um projeto que foi extinto por conta das leis trabalhistas, mas que a gente vê hoje no mundo voluntariado, você pode sim fazer contrato, sim, você pode dar bolsa, e assim você está dando renda também. Você está dando um suporte para aquela família que necessita de dinheiro. Com certeza. Então você está ali de duas mulheres que vão se ajudar. Então nós estamos fazendo aqui uma liga de mulheres, sim. É mulheres que vão estar ajudando a outra. Nós vamos estar, então, com problemas, por exemplo, que nós temos nas creches, quanto à questão do trabalho, que elas não podem pegar no noturno, não pode pegar no final de semana, e nós, uma mãe crecheira, que é de particular para particular, vai poder fazer essa flexibilização. Então, é a volta da mãe crecheira. Sim. A segunda proposta que eu quero trazer aqui, né, também, que eu defendo, é a fortalecimento da qualificação para mulheres, né? A gente tem que lutar para que as mulheres estejam mais preparadas para o mercado de trabalho, para que elas realmente se qualifiquem, e a educação, eu torno a dizer, é o caminho. Então, nós temos programas aqui públicos, com recursos públicos, como o Pronatec Mulheres 1000, né, do governo federal, que eu, como secretária adjunta e subsecretária, ampliei a qualificação de mulheres. Eu vou lutar para que aumente o número de vagas e aumente a oferta de cursos para mulheres, principalmente, a gente está falando de direitos sociais, principalmente as que mais precisam. A gente tem que ter sempre casado o critério da vulnerabilidade. A gente não pode fazer uma política pública que não leve em conta algumas condições que tornam essas pessoas com menor acesso às políticas públicas, como, por exemplo, idade, como, por exemplo, raça, como, por exemplo, mulheres com deficiência, como, por exemplo, outras questões que as mulheres quilombolas, mulheres ciganas, são várias peculiaridades das mulheres que nas políticas públicas a gente tem que olhar, fiscalizar, porque é papel da distrital fiscalizar as políticas públicas para que esses segmentos sejam bem contemplados na oferta de qualificação. Isso. E a terceira proposta que eu tenho, está lá no meu site, visitem meu site, raissaroster.com.br, é aperfeiçoar a qualificação de jovens, qualificação técnica, fortalecer escolas técnicas, porque disso eu entendo, eu vim dessa seara, né, do Sistema S, das escolas técnicas, do Senai, do SESI. Então, fortalecer o trabalho das escolas técnicas, conectando a oferta de educação para jovens com a questão do primeiro emprego. Eu acho que aí a gente conecta, aí, porque eu não sei se assim, vocês estão acompanhando, acredito que sim, tem milhões de jovens hoje no Brasil, e o Distrito Federal tem também, que são chamados a geração neném. Eles nem estudam e nem trabalham. Quando o jovem nem estuda e nem trabalha, ele não vai ficar parado. E, infelizmente, o que a gente vê são as situações aí que levam o jovem às drogas, que levam o jovem a cometer coisas que, porque ele está ocioso, ele não teve uma oportunidade. Então, eu vou batalhar para que a gente aperfeiçoe a oferta de qualificação, de educação para jovens e cobrar mais, exigir que as instituições, as empresas públicas, as empresas privadas, pratiquem, apliquem a lei do primeiro emprego, que existe uma lei. Inclusive, aqui no Distrito Federal, o percentual é menor do que poderia ser de aplicação dessa lei. Então, para a gente ter uma política pública e com o direito social assegurado, a gente tem que batalhar por essas coisas. Então, eu falei de mulheres, falei de creches, falei de qualificação para mulheres e falei da juventude, da questão da qualificação técnica, né? Então, para esta primeira rodada, eu queria destacar esses pontos e finalizar, antes que eu me esqueça, também com o fomento ao empreendedorismo, que é toda essa história que eu tenho. E aí a gente, para ter grupos da economia solidária, que são pessoas que estão atuando realmente nas comunidades, trabalhando com artesanato. Eu sempre falo muito do artesanato, que é um setor que eu defendo, porque eu vivenciei. Trabalhei nisso, apoiando os artesãos no Sebrae, né? Tive a honra, o privilégio de criar o primeiro prêmio Sebrae Top 100 de artesanato. Foram milhares de artesãos
contemplados e beneficiados, mas não só com prêmio. O prêmio era a cereja do bolo. Né? O prêmio Porque era a cereja do bolo. O o importante é dar visibilidade a essas pessoas, e essas pessoas passaram por um processo de preparação que não deixou de ser uma capacitação, porque eles aprenderam que tinham 10 critérios, não podia ter trabalho infantil, tinha que respeitar o meio ambiente, tinha que ser uma produção que valorizasse a cultura e a identidade local. Então foram vários critérios que a gente construiu junto com vários órgãos, né? E aí implementou o prêmio. Então, quando eu falo do prêmio, eu falo com muita alegria, mas não é porque é o prêmio, é porque teve um processo de mobilização, de capacitação educativo, né, fora da sala de aula, com essas pessoas. Então, a educação empreendedora também eu vou defender para vários segmentos, principalmente aqueles que mais precisam. Raíssa, por hora é muito isso. interessante, porque aqui eu estou na qualidade de professora da rede pública, né, então a educação básica aqui que eu estou defendendo, ela está complementando aqui pelo Sistema S, para outros grupos, ou seja, nós estamos só complementando, a gente não está substituindo absolutamente nada. Assim como a mãe crecheira, dentro dos nossos sistemas de creche, nós estamos querendo que continue tendo as construídas pelo governo, as conveniadas, mas a gente quer também que se expanda para voltar às mães crecheiras, porque é um formato que vai auxiliar diretamente as mulheres que hoje são carentes, mas que já fazem o serviço voluntário sem nenhuma remuneração. E a gente está aqui com uma pessoa que é da comunidade, isso é muito importante, porque é um outro lado, é uma outra visão. Então, nós estamos aqui de parabéns, porque é uma trinca perfeita. Totalmente complementar. Vamos lá. Vamos lá. Complementa aí. Vamos nós, Chuta né? pro gol. Eu, Ana Cristina do Pôr do Sol, né? 14021 pelo PTB. Eu faço das palavras de vocês muitas ideias centradas e tem um alinhamento na defesa da mulher. Mas a gente vem levantando uma bandeira, questão de comunidade, questão de mulher mesmo, mulher que mora em favela, mulher que tem as suas necessidades, mulher que sabe que não saiu para ganhar o pão porque não tinha com quem ficar o filho. E aí nós estamos falando de políticas sociais. Quando a gente fala em políticas sociais, eu vou logo ao ponto do meu primeiro emprego. O meu primeiro emprego, a gente precisa alinhar realmente a primeira necessidade da criança hoje. Quando a gente fala meu primeiro emprego, eu vou tirar pelo meu filho. Tem 6 meses que eu estou tentando agendar para que ele tire a sua identidade, tire a sua carteira profissional para ser inscrito no programa Meu Primeiro Emprego. Não tem acesso, não tem como. Os primeiros direitos a serem assegurados é o cidadão ter a sua identidade. Não tem como a gente pegar as crianças e falar eu vou desenvolver, eu vou fazer, eu vou lutar, se o primeiro direito de ser cidadão não for assegurado. Uma das primeiras bandeiras que eu levanto dentro das políticas sociais é que volte a funcionar dentro de cada delegacia o órgão que emita a identidade. Porque eu vou tirar por mim agora, eu vou tirar por mim como exemplo. Eu tive que sair daqui da Ceilândia para ir no Gama por 2 vezes para tirar a segunda via da minha identidade. Quando eu cheguei lá, eu não tive o meu direito garantido, mesmo depois de 2 meses de agendamento. Eu não tive meu direito garantido. Por quê? Porque a unidade na hora que eu seria atendida no Gama, estava sem internet. Simplesmente por isso. Então, o direito do cidadão, dentro das políticas sociais, ele tem que vir ali primeiro da questão da sua identidade. Primeiro da sua identidade. Indo para a educação, qual é o primeiro fato? Como comunidade, que eu digo, nós temos um problema muito, muito, muito sério, que é a evasão escolar. A evasão escolar nos reflete que as comunidades de vulnerabilidade têm essa deficiência, por quê? Porque as crianças precisam ajudar os pais. Quando as crianças não se ausentam da escola para cuidar dos irmãos menores, eles se ausentam das escolas para irem ganhar o pão, seja vendendo em semáforo, seja vigiando carro, e aí entrando no mundo da criminalidade. Porque é a porta mais fácil para ele levar uma renda para dentro de casa e ajudar a mãe a comprar o iogurte. Não é verdade? Então, a gente está num momento, nós estamos num momento
onde a realidade do povo brasileiro, a realidade daqui, vamos falar da nossa cidade em particular, a realidade da Ceilândia, está bem aí. Na minha casa mesmo, nós convivemos com 8 pré-adolescentes, que são os amigos dos meus filhos. Os 8 adolescentes falam: tia, eu queria ir para o meu primeiro emprego. Mas como que nós vamos colocar esse menino no meu primeiro emprego? Nós não vamos conseguir nem agendar para a identidade, Ana Cristina, a profissional. Posso comentar? Sem efetivação do Sim, certo. Esse pode. é o problema. Eu quero comentar, porque eu concordo com a sua preocupação, acho que ela é a base, né? É a base, é o principal. E assim, uma das coisas que eu tô nas propostas, nas 25 propostas, uma delas é descentralizar os serviços públicos para levar a oferta integrada dos serviços públicos nos locais onde as pessoas mais precisam. Não tem como o cidadão, a cidadã, pegar um ônibus, gastar para obter aquilo que é seu direito. Sendo que você tem que pagar a sua identidade. Isso. Então, ainda é paga. Você até citou. A primeira? Você citou. Não, a e eu primeira quero, não, a segunda. Eu Bia. quero só agregar que lá nas 25 propostas eu proponho a criação do Na Hora Rural. O Na Hora Rural, existe uma área que é invisível. É invisível aqui no Distrito Federal, que é a área rural, onde as pessoas mais precisam, menos têm acesso aos serviços públicos. Então, eu estou propondo lá. E é onde as políticas sociais menos chegam. Lutar pela criação do Na Hora Rural. Está escrito lá, anotem aí, é proposta minha. Eu vou lutar pela criação para que as políticas sociais cheguem lá, inclusive a Cris, educação. É bom falar um pouquinho do pôr do sol, porque as pessoas. O pôr do sol antigamente era uma área rural, só para vocês entenderem. Ele está mais no extremo aqui. Na área que você desce via estádio, tá? Então é importante falar do PSU. Então, assim, isso também dificulta, porque no próprio PSU não tem um Na Hora, onde mereceria ter pelo menos um Na Hora lá, no P4, no P3, que já ajudaria muito. Olha só, eu vou ser bem clara. O que as cidades satélites precisam? As cidades satélites precisam simplesmente que os serviços essenciais cheguem de forma correta. Quando eu falo da identidade, é porque as delegacias precisam voltar a funcionar 24 horas. Precisam voltar a funcionar 24 horas. Os postos de identificação devem voltar, sim, a ser nas delegacias. Por que nós vamos ter lá 3, 4, 5 agentes policiais civis fazendo identificação nos postos do Na Hora, sendo que as delegacias estão prontas e têm o espaço para atender a comunidade? Isso é uma proposta. Eu faço parte do Conselho de Segurança, hoje licenciada, né, para fazer a campanha, e isso a gente tem recebido da comunidade, diretamente da comunidade, essa reclamação. As delegacias, assim como um direito garantido da segurança, nós precisamos ter as nossas delegacias abertas 24 horas. Inclusive mulheres vítimas de violência, eu mesma acompanhei algumas, até uma delegacia. O serviço descentralizado, digamos assim, de acolhimento às mulheres, ele tem hora para fechar. Aí a gente teve que voltar lá para o plano piloto, para a DEAN, para levar de volta a mulher que já estava sofrendo com um bebê na mão, no colo, porque não tinha. Eu estou concordando que realmente justo, é importante. Pronto. Aqui todo mundo leva em consideração que é um erro as delegacias fechadas 24 num horário que não seja 24 horas, elas têm que estar abertas. E nós precisamos que volte realmente as identidades serem emitidas dentro das delegacias e as carteiras de trabalho dentro das agências do trabalhador. O PSU tem uma agência do trabalhador, nós temos lá no Na Hora, nós temos em Taguatinga, então nós temos fácil acesso. Então nós precisamos que volte a ser como era antes. Funcionava bem? Funcionava. Hoje aí a gente tem a estatística do desemprego, mas essa estatística não está mais correta. Por quê? Porque tem meninos jovens de 22 anos que não têm carteira de trabalho. Ele não entra na estatística. Está invisível, né? Isso. É o nem. Ele é invisível. Para a sociedade ele não existe. Então isso tem que acabar.
A gente tem que construir políticas sociais e políticas públicas dentro da realidade. Brasília já não tem mais tempo para ficar de fantasia, porque nós estamos ficando atrasados. A linha de crescimento do Distrito Federal caiu muito. Ana caiu Cristina, muito. e hoje nós precisamos. somos uma cidade, né, o Distrito Federal, 3 milhões de habitantes, somos a terceira maior aglomeração urbana do país, capital, e sendo que 1 milhão, mais ou menos, no plano piloto, ou menos, e o restante no Cidade entorno, nas satélite. regiões Eu queria administrativas. falar um pouquinho dessa questão aqui da polícia, porque a polícia, por conta própria, ela está fechando, ela nem faz boletim de ocorrência em determinados horários, porque eles dizem que eles não têm segurança. E aí a pergunta da população é, eles não são representantes da segurança? Então, como é que eles vão fechar a delegacia porque não tem segurança? Então, assim, por exemplo, eu vim do interior da Bahia e do Maranhão. Lá, às vezes, é um distrito, só tem um delegado, só tem 3 policiais. E o Brasil todinho está funcionando. Por que no DF, onde você tem a melhor salário do Brasil, para? Porque professor não para. Pode não ter diretor, pode não ter governador, pode não ter ninguém, mas a gente vai dar aula, a gente faz todo o nosso programa letivo. Então, o mesmo compromisso que o professor tem, eu acho que todas as categorias devem ter, principalmente de segurança. Segurança não é brincadeira, assim como o médico também tem que trabalhar. Então, é algo que tem que ficar muito claro, porque isso é uma política deles, corporativista deles. Entendeu? A senhora está Desde dizendo que as Tartaruga. delegacias são fechadas por conta dos próprios policiais? São, os próprios policiais. Eles colocaram, desde o início do governo, que eles iriam fechar porque tem falta de segurança, porque eles não têm pessoal. Não é e não tem determinação, isso mais. não é determinação hoje Não. da Secretaria de Segurança Pública Não. que algumas delegacias fiquem Não. fechadas? Não é determinação de que assim, você não vai trabalhar porque você não quer. Foram eles que colocaram, cruzaram os braços e disseram. Se você lembra, eles tiveram Operação Tartaruga por quase 1 ano. Entendeu? Então, assim, o compromisso que o professor tem, porque você vai deixar seu filho na escola, os professores não cruzam os braços e não deixam seu filho lá. Ele pega seu filho, leva para a sala de aula Olha só, e estuda. Então, a isso eu acho que é algo que precisa ficar claro. A gente entrou num ponto muito diferenciado. Do que está acontecendo, né, Isso. menina? Nós entramos num ponto diferenciado. Agora, a Construir- delegacia da mulher é 24 É horas, 24 tá? horas. 24 por 7. Nós entramos Acho que isso num devia ponto- ser para todos. aonde está se discutindo políticas sociais e não políticas classistas. Quando eu falo da questão das delegacias voltarem a emitir a identidade e funcionarem 24 horas, é uma questão de segurança. A forma com que elas vão voltar, a forma com que eles vão voltar a funcionar. Isso vai ser depois que estivermos lá dentro. Isso vai ser depois, apesar que a polícia do Distrito Federal, ela não é submissa, né? Ela não é sob ordem do nosso Estado. Nós sabemos disso que ela é a nível de governo federal, né? A polícia civil. Sim. Mas ela tem uma dupla subordinação. sim. Porque Mas- ela faz parte mas da nós estrutura sabemos- governamental local. Ela pode ter Isso. uma política de salários, etc. e tal, Isso. vinculada a... Mas aí nós Mas sabemos, elas têm uma mas obrigação. nós sabemos que hoje para o Distrito Federal a melhor coisa são as delegacias funcionando 24 horas. Como sempre foi, né? Como sempre foi. Nós não podemos também, por questões classistas, deixar a sociedade à mercê, porque nós estamos lá para lutar por uma maioria. Nós estamos tentando chegar lá para lutar por uma maioria. Não é por uma questão de classe. Ana... Não é por uma questão de classe. A minha identidade é comunitária. Eu não sou professora, eu não sou jornalista, eu não tenho classe. A minha classe é o povo. Então, o que eu ouço lá na ponta é o que vai ser dito em plenária. Não é em defesa, em defesa de uma classe, não é em defesa de um órgão, não é em defesa disso, é em defesa do povo. Aí, vamos lá. Quanto à mulher, o que eu defendo da mulher? Nós precisamos, sim. Entrou bem a questão do Sebrae, eu sou apaixonada pelo Sebrae. Opa, então é apaixonada por mim. Fiz o Empretec. Já tenho chance de... Fiz Fez Empretec? Fiz. Que legal. Fiz Muito vários cursos, Programas, sou segmentada mesmo no empreendedorismo, ajudo mulheres a desenvolver projetos, Que legal. a montarem as suas empresas, a Muito montarem bom. os seus negócios. Então, eu posso dizer... Nós, mulheres, nós precisamos realmente de quem vá para lá, para a plenária, sabendo o que a mulher que dá ponta, aquela que não teve a oportunidade, precisa para se desenvolver. Nós sabemos que a mulher, depois dos 35 anos, ela praticamente é descartada no mercado de trabalho.
Nós estamos aí em plena discussão da reforma previdenciária. Só um minutinho. Em cima praticamente com a discussão da reforma previdenciária batendo nas nossas portas e aonde nós, mulheres, nós vamos ficar prejudicadas. E aí? A mulher que não teve a oportunidade de estudar, a mulher que não teve a oportunidade de um desenvolvimento profissional, que teve que abrir mão de todo o seu sonho de ser uma mulher bem-sucedida profissionalmente para cuidar da sua família, para cuidar dos seus filhos, porque o que nós temos de mais precioso no mundo são os filhos, é a nossa família, e a gente abre mão mesmo se falar, ou seu filho vive hoje e você desiste da política, você vai desistir na hora, você não vai pensar duas vezes e você vai ficar com o seu filho. Então, essas mulheres é que precisam realmente de atenção. Depois dos 35 anos de idade, mulher ela é esquecida no mercado de trabalho. Nós precisamos, sim, ter os olhos voltados para políticas sociais para essas mulheres. O empreendedorismo feminino. Aí eu vou falar assim, aí cabe uma palavra bem forte, que é o empoderamento feminino, dentro do desenvolvimento comunitário, para fortalecer a mulher a gerar a sua própria renda, sem ter que se ausentar da sua casa, é fenomenal. Isso já vem acontecendo, a mulher vem enfrentando a trancos e barrancos. Às vezes é uma mulher que faz um din-din, é um din-din gourmet hoje, que está ficando tudo mais tão sofisticado, né? É uma pipoca gourmet, é um artesanato, como você mesmo disse, mas a gente tem esbarrado aí na nova lei, né, do artesanato, que nem tudo que a mulher confecciona em casa com a sua habilidade manual é mais artesanato, por questão da característica regional. Então, nessa parte aí do artesanato, eu levantei também uma bandeira em questão da manualidade. Nós precisamos agora, para o próximo ano, discutir melhor, abrir mais a amplitude da discussão do empoderamento feminino dentro da linha do artesanato, buscando a manualidade para que eles possam casar e realmente em Brasília nós termos feiras bem-sucedidas, feiras onde as mulheres saiam de casa com seus produtos, vá lá, exponha e venda, volte satisfeita para casa. Que na última feira eu posso falar, porque a gente tem um grupo de mulheres onde participou dessas últimas feiras, mas elas não saíram agraciadas financeiramente, porque nós estávamos vivendo aí um momento político muito difícil, que era a questão da discussão da prisão do Lula. Então, Brasília estava um caos e tumultuou demais lá o Nilson Nelson, e não foi legal. Não foi bom. Então, algumas mulheres já falam, Cris, vale a pena ou não vale a gente investir? Cris, vale a pena ou não vale participar? Nós passamos praticamente 8 dias lá e eu não vendi R$100. Então, quando a gente fala de políticas sociais, nós temos que voltar os olhos, sim, para essas mulheres que são maioria aqui da comunidade mais carente, da comunidade de vulnerabilidade, que não teve a oportunidade de estudar. Outro fator importantíssimo é que a educação não olha para mulheres após os 35 anos. Ah, mas tem a oportunidade, tem o Pronatec, tem o Sisutec, né? EJA. Tem o Sisutec, tem o EJA, tem o EJA da forma de trabalho, né? EJAT, alguma coisa. Só que para o ensino médio. Dificuldade que é para uma mulher conseguir uma vaga, está demais. O EJA, a pessoa, o professor, tem que formar a sua turma. Quer dizer, a obrigação sai de cima do Estado e vai para cima do professor. Eu defendo a bandeira do professor com unhas e dentes. Eu acho que a categoria de professores, eles deveriam ser os mais bem pagos do país. Do país, a nível territorial mesmo, falando de Brasil. Do país, deveria ser o mais bem pago. Mas aí a gente pega a questão aqui. Para que se forme uma turma do EJA de 15 pessoas, o professor tem que ir lá na comunidade buscar. E ainda a gente pega a questão, às vezes
o equipamento público, a escola, não quer abrir a porta, porque o diretor tem a dificuldade de manter lá dentro. E aí são várias burocracias Essa parte que do EJA, rejeitam. eu gostaria de falar porque eu fui coordenadora tanto da educação integral quanto do EJA e do DF alfabetizado em 2015 e fui na área de Taguatinga assessora justamente na área pedagógica. Infelizmente, começou já nas outras políticas essa questão de que fechar as escolas no noturno no Brasil, tá? Então, em Brasília principalmente. Então, nós tivemos muitas escolas fechadas por conta de economia. Economia de luz, economia de profissional, economia disso e daquilo outro. Então, também faz parte da nossa luta que volte a funcionar as escolas de Brasília, principalmente na Ceilândia, Taguatinga e toda a periferia no noturno. Porque não existe economia para a educação, tudo é investimento. Enquanto a gente Se você tiver 1, 2, 3 alunos, você não pode entrar com... nessa história de que tem que ter no mínimo 15 ou 12 alunos para funcionar. Porque o professor vai ser pago, ele vai receber sim, a escola vai estar funcionando só com o vigilante. Então, nós temos que mudar essa visão de que isso é gasto. Não é gasto, secretário de Educação. Isso é investimento. Bom, nesse ponto eu defendo a busca ativa. Eu, como secretária de Mulheres e subsecretária, a gente suou bastante a camisa para encontrar essas mulheres. Onde estão essas mulheres? Fomos até as escolas, fomos até os CRAS, que são Centros de Referência de Assistência Social, os CREAS, batendo na porta, e eu defendo que tenha, sim, uma exigência maior, que todos os entes públicos, não só porque as políticas sociais, as políticas públicas, eu acho que elas têm que ser integradas. Negócio de mulher não é só da Secretaria de Mulher. Negócio de mulher é da Secretaria de Educação, é da Secretaria de Saúde, é do Trabalho, do Transporte, da Mobilidade. Então, eu defendo e vou lutar, vou brigar, no bom sentido, pela integração das políticas públicas. Então, se tem uma oferta, a gente quer chegar a mais mulheres, porque muitas mulheres estão precisando e não sabem. E a gente querendo ofertar, o poder público, o governo querendo ofertar, e não sabe onde elas estão. Então, eu vou defender e vou brigar para que os órgãos atuem na oferta, na busca ativa das políticas sociais. Uma delas é a qualificação, como o Pronatec Mulheres 1000. E sobre as mulheres empreendedoras, eu quero só destacar, né, pela experiência que eu tive, eu ajudei a construir a política pública do MEI, microempreendedor individual, no país e aqui no Distrito Federal. Então, a gente conhece bastante essa realidade na ponta e no Brasil, mas aqui também, aqui no Distrito Federal, não sei se você sabe, Ana Cristina, que 98% dos microempreendedores individuais são mulheres. Então nós também vamos... Você é MEI. Você é uma. Eu sou MEI desde 2002. Isso. Então, o que eu vou lutar? E está lá nas minhas provas, está escrito, eu não estou inventando, está escrito. Eu vou lutar pela facilitação burocrática, pela facilitação tributária e por mais oportunidades para as empreendedoras, para os empreendedores em geral, mas, de novo, eu acho que quem mais precisa são os microempreendedores individuais, enquanto que no Brasil houve uma demissão das grandes empresas de 5.000 vagas, as micro e pequenas aumentaram em 200.000 ofertas de emprego novos no país e no Distrito Federal também. Então, eu acho que investir em política pública social é investir no empreendedorismo. E nesse ponto eu tenho uma história de conhecimento. Aqui no DF também, você falou em comercialização. Comercialização é chave. Não adianta abrir o espaço e a mulher vai lá, fica sentada, saiu de casa, pagou a passagem, gastou o dinheiro da passagem, vai ficar lá ver navios olhando para o teto no espaço. Então, eu, como subsecretária, criei lá, resgatei um espaço que estava fechado na Torre de TV para comercialização de produtos de mulheres do Fórum de Mulheres do Campo e do Cerrado. São mulheres ciganas, quilombolas, mulheres rurais, que foram para lá para comercializar. Mas eu defendo mais, eu defendo que a gente tenha mais espaços de oportunidade para as mulheres comercializarem. E não necessariamente, pode ser inclusive com comércio eletrônico. Bom, não precisa, a gente tem tecnologia aí hoje, gente. A gente pode ter um espaço, um ambiente digital, onde as mulheres, sem sair de casa, elas comercializam
comercializem seu artesanato, comercializem seu produto. Precisa de investimento? Precisa. Para isso, a gente vai batalhar, exigir que o governo, que o recurso público seja direcionado para isso. A gente precisa inovar. A gente não precisa só pensar na parede e no presencial. Hoje a gente vive um mundo da internet, um mundo digital. Muita gente já expõe os seus produtos. Inclusive, eu encontrei com alguns empreendedores perguntando a eles, né, como é que eles vendiam, mulheres. Não, eu vendo na internet. Eu vendo na internet. Claro que precisa ter um momento de uma feira, de um espaço para mostrar ao vivo, né, para as pessoas tocarem o produto, mas também a gente pode ter alguma política digital, uma política de comércio eletrônico que ajude as mulheres empreendedoras e os empreendedores em geral aqui do DF a mostrarem o seu produto não só para o DF, mas para o mundo, como disse a professora Etel. Isso, né? mas... Se for um ex-aluno do CIL, vai colocar em inglês ou em qualquer língua que esteja habilitado. Sim, mas aí a gente esbarra na questão. Quando eu falo de mulheres de 45 anos, eu estou falando da mulher que tem 45 anos, da mulher que tem 50 hoje. Não é a que vai ter 35 daqui a 5, 6 anos. Daqui a 5, 6 anos, essa mulher que vai ter 35, ela está totalmente inclusa na era digital. Mas a mulher de 55 anos hoje... Aquela que não teve... Precisa ter investimento para formá-la. Para isso aquela a gente que prepara. não teve a boa formação, aquela que não Precisa tem dar a cidadania habilidade... digital para as pessoas. Aquela que não tem a habilidade, ela tem que se virar como ela tem que se Claro, virar hoje. ao vivo, é de para porta em essas porta. aí, é para É hoje, essas é pro aí, dia de porque hoje. se a gente observar o Distrito Federal, Essas são a falando em meia, Ana política, Cristina. Essas O são meio- agendas. A agenda falando de em hoje. políticas né? sociais, Claro, falando essa é a em prioridade. políticas As sociais. microempreendedoras individuais que eu ajudei a construir essa política. Eu sei que elas precisam é hoje, não é para amanhã. Eu estou falando da tecnologia, porque a gente não pode fechar os Não olhos para a pode. inovação. Mas a gente tem que assegurar, é o leite, é a renda, a geração de renda e ocupação é hoje. E para isso, então, a gente vai defender a facilitação burocrática, facilitação tributária para as empreendedoras, com ampliação de espaços físicos, como eu ajudei a construir uma política pública aqui, um espaço lá na Torre de TV, reabrir depois de anos fechado, para ampliar a presença física dessas mulheres, em particular artesãs, mulheres que fazem alguma coisa. E só para pegar o gancho, eu tenho ouvido também algumas mulheres, foram mulheres, né, que fizeram uma reclamação, digamos assim, porque a nova lei, o marco do artesanato, exclui pessoas que fazem trabalho manual. Ela mostrou para mim, olha aqui, isso foi um ambulante no centro, ali no setor comercial Eu achei isso bancário um crime, sul. um crime. Ela disse, olha, a gente precisa de ajuda, porque a gente está vendo Eu a levantei possibilidade essa de bandeira. ficar fora disso, porque a gente fala, aqui a caixinha que a gente faz, isso não é considerado artesanato. Então a gente precisa olhar com muito carinho, e eu me comprometo a olhar com carinho, porque eu conheço o pessoal na esfera federal e aqui também estadual, do Distrito Federal, para a gente ver o que na política que foi agora regulamentada, que a gente pode flexibilizar para essas mulheres. Eu gostaria só de complementar, quando eu disse que aquele projeto Brasília Capital Cultural, porque dentro da cultura nós temos a cultura erudita, nós temos a tradicional e nós temos a popular. Essa é popular, ela não é a tradicional. Então a visão do artesão não pode ser só o que é tradicional, mas o que é popular, porque é popular, é uma pessoa popular que está fazendo. Então nós temos que trabalhar com diferentes visões. Tá? Então, assim, nós estamos falando todas aqui a mesma língua, sobre perspectivas complementares, mas perspectivas diferentes. Nós temos uma pessoa que efetivamente ela é MEI, ela defende dentro da comunidade delas as mulheres que são artesãs e que estão sendo prejudicadas por essa visão de que só pode ser o que representa o local. Lembrando que Brasília, gente, ela não existia antes. Brasília foi construída, foi projetada. Brasília tem pessoas do miscigenada. Brasil inteiro, tem Brasília, pessoas do ela não é mundo pura. inteiro. Então, não vamos tentar descobrir qual é o artesanato de Brasília. O artesanato de Brasília é aquele que é produzido pelas pessoas de Brasília. É isso aí. Aí a gente entra na questão das mulheres de 45 anos, 50 anos, que hoje produz. É a costureira, é a artesã, é a manualista, porque hoje a gente foi obrigada a mudar o nome, né? A manualista, e que não tem a inclusão digital. Não tem a inclusão digital. E Brasília não tem despertado que nós estamos envelhecendo. Nós estamos envelhecendo. Eu sou filha de Brasília, nascida em Brasília. E estou aí com 42 anos. Ah, jovem. Sou jovem. Mas se eu tenho 42 anos, isso quer dizer que a minha mãe está com 68 anos.
Qual a política que nós temos para minha mãe hoje, de 68 anos? Aí era onde eu ia entrar a questão da reforma previdenciária. As mulheres, elas estão sendo totalmente prejudicadas com a questão da reforma previdenciária. Aqui em Brasília, então, o que nós vamos fazer se aqui, lá no sertão, né, como você falou, no sertão, pode se aposentar como rural. E Brasília que não pode? Como que vai ficar essas mulheres? Como? Como a mulher que não tem o seu tempo de contribuição e agora que vai aumentar o tempo de contribuição, a dificuldade que tem essa mulher, a dificuldade que tem para essa mulher ser integrada no mercado de trabalho, a dificuldade que tem para essa mulher que já está velha, que cuidou dos filhos, que cuidou dos netos, que era faxineira, que era cozinheira num restaurante, teve que ficar na informalidade muitas vezes, se virar para sustentar a sua família, não ter seus direitos assegurados. Não, isso aí a gente tem que levantar uma bandeira, isso aí eu acho que é de fato, uma bandeira que deveria ser de todas as mulheres, sem distinção de partido, sem distinção de bandeira segmentada ou não, é a defesa da mulher, porque mulheres nós trabalhamos 3 turnos. Sim, e a gente mais para o lado da idosa, estou chegando lá, graças a Deus, com saúde, com energia, né? Mas eu concordo, e se apresentando para a política, e isso é uma mensagem também, porque a gente não deve, nós mulheres, não devemos colocar para nós mesmas limites e barreiras. Com certeza. O nosso limite é onde nosso sonho nos conduzir e que sejam, né, como nós aqui estamos conversando, sonhos do bem comum, sonhos para o bem coletivo, né? Então eu queria colocar assim, que nós, candidatas, se Deus quiser, nós vamos chegar lá, vamos ser eleitas, existe uma coisa que eu acho que a gente tem que lutar, que foi regulamentado, que é o Fundo do Idoso. Existe um fundo com recursos assegurados em lei, foi regulamentado pelo governador Rodrigo Hollenberg. Eu participei da batalha que durou muito tempo para regulamentar e foi regulamentado. Então, esse fundo tem recursos para assegurar para projetos propostos pela sociedade civil para as pessoas da terceira idade. Então, assim, e eu acho que a questão da terceira idade, ela é, como é que eu vou dizer, a pessoa idosa, ela enfrenta várias dificuldades. Mais ampla do que se mais imagina. ampla do que se imagina. A violência. A gente fala muito assim, as violências contra meninas, contra as mulheres, mas as mulheres idosas, elas sofrem muito mais. Elas sofrem violência, como as adultas e as meninas, dentro de casa. Elas sofrem violência patrimonial, porque a família alija, tira a mulher do processo, a idosa, usa o recurso dela, usa a aposentadoria dela, e ela muitas vezes a maioria nem fica mais com o cartão dela. Muitas vezes pega o cartão do benefício dela e ela não tem acesso. Então é preciso fortalecer aqui, e aí eu acho que a gente, como parlamentar distrital, tem que brigar é uma questão de brigar mesmo. Para que esse recurso seja bem aplicado. Os centros de convivência dos idosos, que são equipamentos públicos, tenham a sua atividade fortalecida, aí nosso papel é brigar, a gente não vai executar, mas a gente vai brigar. E vai brigar também para o uso pleno do fundo da pessoa idosa, que foi regulamentado, mas que a gente precisa. Cadê os projetos? Quais são os recursos? O que está sendo proposto? A gente fazer o papel de controle social, que nós, como cidadãs, mulheres e parlamentares, a gente tem que brigar. Tem que brigar. E aí tem outra questão que a gente bate muito e é muito constrangedor à medida que nós caminhamos pela nossa cidade. E aí nós vamos falar de Brasília num todo. A terceira idade são os velhos catando recicláveis para complementar a sua renda. Muitos aposentados, muitos não aposentados por causa do seu tempo de contribuição. E isso tem que ser revertido em Brasília. Cadê a dignidade desse povo? Aonde foi parar a dignidade e o respeito de Brasília? Nós sabemos que Brasília é uma cidade nova, nós sabemos que Brasília ainda tem muito a ser construído de políticas sociais e políticas públicas, mas esse público-alvo, os idosos, que todos nós vamos chegar lá se não morrermos antes, né? Nós temos que assegurar, lutar, brigar, construir, para que quando nós chegarmos lá com os 60, 65, 70, nós possamos ter a nossa dignidade. Nós não estamos aqui simplesmente falando
falando por questão de eu quero fazer um favor para a sociedade. Não, nós temos que falar que chegando lá, nós temos que defender o meu futuro. É um futuro que nós vamos estar velhos e Brasília tem fechado os olhos para isso. Eu fico triste quando eu passo subindo ali o pôr do sol, tem uma senhora que ela cata de manhã e cata à noite. E é com um filho deficiente do lado. O que essa família aí em Brasília tem de futuro? Eu estive com uma senhora, ela deve ter, assim, ela disse que tinha acho que uns 63, aqui no Sol Nascente, trecho 3 do Sol Nascente. Recentemente, faz 10 dias no máximo, ela tinha 60 e poucos anos, parecia ter 90, e ela disse, olha, eu cuido, eu não tenho nada, e eu aqui, é a história das mães crecheiras. Ela disse, eu tomo conta de vários meninos, crianças, para mulheres que trabalham, e recentemente eu tive que deixar de comprar os remédios, porque eu não tinha, ou eu comprava alguma coisa para essas crianças comerem na minha casa, ou eu comprava meu remédio, e eu deixei de comprar o remédio. Então, assim, são inúmeras histórias, e eu estou vendo, assim, muitas avós, outra que eu me lembro ali, na Estrutural, em Santa Luzia, eu conheci uma avó que ela já estava cuidando de bisneto. Ela não cuidava mais nem de filho, nem de neto. Ela já estava cuidando de bisneto. Olha os meus bisnetos aqui, sou eu que tomo conta. Então, a gente precisa ter realmente um olhar diferenciado para, em particular, as mulheres, porque demograficamente a gente está vivendo mais, né? A gente tem uma longevidade um pouquinho maior do que a dos homens hoje no Brasil. Ainda bem, né, que a gente é mulher. Nós estamos aqui com situações diferentes. Olha nós estamos aí, com a situação essa aí? da mulher hoje, que ainda não aposentou e que vai ter muita dificuldade para aposentar. E essas aqui a gente tem que lutar. E nós estamos depois com o caso das que já recebem aposentadoria, mas elas não vivem da aposentadoria dela, porque ela tem que ajudar a família, ou então a família utiliza e deixa ela à míngua, sem nada. Então nós temos aqui situações completamente diferentes. Então, mas todas elas refletem que a mulher precisa, sim, de um olhar diferenciado, de políticas que efetivem isso. Porque a dificuldade maior que nós estamos vendo é que, às vezes, tem lei, às vezes tem regulamentação, mas não tem efetividade. Então, nós precisamos muito disso. Outra proposta papel aqui, é exigir que a lei seja isso, porque o papel nosso, fiscalizar para que se cumpra, né? Fiscalizar, exatamente sermos isso. As chatas que vão cobrar o cumprimento da lei. Isso, outra coisa que a gente tem observado e eu tenho total interesse que realmente funcione bem são os CRAs e os COSs. Por quê? Porque esses são os pontos-chave de elo de ligação e interligação para qualquer projeto que qualquer governador queira desenvolver dentro do Distrito Federal. É ali onde as famílias que têm a vulnerabilidade gritante, latente, vai buscar, né? É a primeira porta. Vai buscar o socorro. Só que aí, o que acontece? Nós estamos num momento onde você chega e não tem o socorro. Falta, né? Daqui a 30 dias. Eu conheço muitas mulheres que não conseguiram, né? Isso também é importante dizer, gente, porque, assim, nós todas aqui, creio que trabalhamos com as ONGs, e nós temos que trabalhar mais também com as parcerias. Porque sem as parcerias o Estado não vai dar conta, entendeu? E nós temos que melhorar essas entradas. Isso, nós não podemos só esperar mais construção, mais colocação de pessoas, porque a população estourou em Brasília. Então, nós temos que pensar esse formato onde existe a gente começar a juntar com os nossos parceiros de associações para que elas também se tornem portas de entradas. Perfeito, Etel. Eu tenho uma proposta, eu vou até ler para não perder aqui, né, literalmente o que eu apresento, o que eu proponho, é aperfeiçoar o marco regulatório, objetivando o fomento aos negócios de impacto social no DF, com tratamento diferenciado nas áreas legal, creditícia e fiscal. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer o atendimento e o apoio às ONGs, porque nós temos hoje aqui um marco regulatório para as organizações da sociedade civil, uma lei federal que foi regulamentada no Distrito Federal, e eu concordo com a Etel que as organizações da sociedade civil precisam ser mais parceiras e serem mais engajadas nas políticas sociais, né? Existem
Como distrital, nós podemos usar recursos em emendas parlamentares e a gente pode destinar esses recursos para áreas específicas e pode, inclusive, ou por meio de um edital, abrir para várias ONGs, ou pode, porque aquela ONG é especialista naquele tema, pode direcionar, né? Eu mesma executei no ano passado, como subsecretária, nós executamos 2 emendas parlamentares dentro da secretaria, voltadas para a área social, mulheres quilombolas, mulheres do Sobradinho 2, um projeto muito bacana, e um outro de mulheres em situação de violência. Então, eu acho que apoiar as ONGs, apoiar o marco regulatório para que a gente fortaleça a ação das ONGs aqui, é uma forma, sim, de ampliar essas políticas sociais. E uma outra coisa também que a gente não falou, que eu acho que é importante tratar, e eu também estou comprometida com isso, é a maior qualidade, vamos dizer, o apoio ao servidor. Os servidores públicos, eu converso muito com servidores, convivi como subsecretária com a rede de servidores, eles precisam também, o cuidador tem que ser cuidado. Quem cuida precisa de cuidar também, porque são pessoas que passam por situação de estresse, por situação de violência, já pensaram que é lidar o dia todo com situações graves, né? Os CREAS lidam com as tipologias de gravidade aí, de vulnerabilidade social imensas, e esses servidores, eu estou colocando aqui, incentivar e criar políticas e cobrar políticas para melhorar a capacitação e a qualidade de vida desses servidores. Isso, os aportes, principalmente psicológicos, eles precisam. Assistência psicossocial. Por quê? Não porque é legal, porque é bacana, é porque se eles estiverem com bem-estar, com um equilíbrio maior, eles vão cuidar melhor das pessoas que eles estão atendendo. Então, eu acho que a gente cuida, de um lado, de fortalecer a sociedade civil para ser parceira desses serviços que são oferecidos das políticas sociais, e do outro, cuidando também para que servidores, servidoras tenham um atendimento, tenham uma qualificação e uma assistência psicossocial para se fortalecerem, para poderem atender melhor a população. Bom, então assim, essa questão toda, por exemplo, eu coordenei por muito tempo dentro do direito da cidade, os planos diretores da cidade, a parte de participação popular. Então, a gente juntava justamente toda a sociedade civil organizada para que ela pudesse ser a porta de entrada para todos os direitos da cidade. Então, está faltando isso novamente, a gente ter porque quem conhece a localidade são as associações, desde associações de bairros, as pequenas prefeituras, os grupos que estão ali constituídos, porque eles podem sim ser essa porta para que a gente reconheça, porque às vezes a gente gasta muito, no caso, o tempo, porque nós não temos assistentes sociais para poder verificar a situação real do que a pessoa tem. Mas quando você já tem ali uma pessoa credenciada, e que é dali, do local, e que conhece, e que ela vai fazer o circunstanciado, todos os relatórios, isso dá uma ajuda muito grande para que acelere e que a gente também possa destinar os recursos para quem realmente necessita. Porque, infelizmente, não só em Brasília, mas no Brasil todo, nós temos muitas pessoas que não necessitam dos serviços e recebem. E quem realmente precisa, não tem. Porque já chegou no orçamento, porque já isso, porque aquilo outro, porque demora. Então, nós temos que trabalhar assim, com quem está no local. Nós temos que dar esse suporte jurídico para eles, nós temos que dar o suporte burocrático para eles, e nós temos que dar a legitimidade que eles merecem, e porque eles já atuam, já fazem. Sim, quando eu falo da questão do CRAS e do COSE, eu falo na questão da desburocratização do credenciamento das ONGs. Por quê? Porque nós vamos lá. Quem cuida de uma família carente, muitas vezes também é carente. Sim. Nós já estamos cansados de saber que no Brasil, e principalmente, especialmente em Brasília, quem cuida dos pobres são os pobres. E quem é mais solidário. É muito difícil, tem Exatamente. as exceções, não é na geral, tem as exceções. Nós sabemos que é muito difícil uma pessoa de uma classe econômica mais elevada vir para cá. Vir para cá. Vir aqui, vir sentir o que o povo na ponta sente, né? Isso é fato. Isso é fato. Quando a pessoa ainda sente do bom coração, eu quero ajudar, manda outro. Ele não vem pessoalmente. Manda outro. Vai lá e faça por mim. Tudo bem, é uma boa intenção do coração,
Que bom. Mas nós precisamos saber que as associações, e especialmente aqui da Ceilândia, aqui na Ceilândia, o tanto de pessoas que nós temos que ajuda as outras, tem aí aglomerado de 15, 20, 30 pessoas que Sim, são exatamente. assistidas por elas, pedindo aqui, pedindo ali, pede num supermercado, pede na feira, pede uma cesta. É uma rede de solidariedade. É uma exato. rede de solidariedade. E essa É pessoa, muito quando bacana. chega ao Voluntariado CRAS puro. e quando chega ao COSE, não tem abertura. Por quê? Por causa da burocracia. Cadê o seu estatuto? Você está registrado? Você tem o selo da Secretaria de Cultura? Você tem o selo da Secretaria de Saúde? Isso limita o atendimento. É aí onde está a falha dos CRAS e dos COSE. Isso tem que mudar. Essa é uma bandeira que eu defendo sem ponto. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. É isso, como eu disse, eu sou totalmente comunitária. Por quê? Porque a gente defender a rede num todo, deixando bem classista mesmo, fica difícil, porque nós vamos beneficiar um ou outro. Agora não, o negócio é a gente ajudar a ponta, porque quando a gente ajuda a ponta aqui, quando são as cidades satélites que são bem assistidas, e assistir as cidades satélites tem que ser através do CRAS e do COSE, sem contar a educação, que é a base principal de tudo, né? Nós estamos ajudando a cidade num todo. Por quê? Porque nós vamos alcançar a família, nós vamos assistir a família, nós vamos tirar uma mulher de uma situação de risco, nós vamos ajudar, às vezes, até que uma família seja regenerada, até que uma família volte a estar em harmonia um com o outro, até que o filho volte a respeitar o pai, até que o filho e a mãe volte a ter um entendimento de família, de respeito, de construção no futuro, e esperar que Brasília possa oferecer o de melhor para ele e tirar a criança, o adolescente, o pré-adolescente, às vezes até um jovem do mundo das drogas, do mundo que saia daqui da periferia e vá roubar no plano piloto, não é? Então, é isso. A minha proposta eu acho que vocês perceberam que é muito comunitária mesmo. Não é uma questão de você segmentada, não. A questão é defender o povo aqui na ponta. Porque é o povo aqui na ponta que é a mão de obra dentro da indústria, é o povo aqui na ponta que faz a prestação de serviço de limpeza no hospital, é o povo aqui na ponta que é onde os nossos filhos... Nós criamos os nossos filhos aqui na Ceilândia para serem doutores, mas quando eles crescem, eles vão embora. Porque eles não querem viver a nossa realidade aqui. Não, nós precisamos mudar isso. Os filhos das nossas cidades, eles têm que ter orgulho de morarem nas nossas cidades. Eu tenho a chance de ter nossos alunos que são hoje doutores, mas que formaram no SILC, porque eu fui professora do SILC, e a maioria deles continuam morando em Ceilândia, tem muito orgulho de Ceilândia, e lutam por Ceilândia. Então, mas não isso são é a maioria. Mas isso é muito importante mostrar, maioria. que as pessoas não devem abandonar, mas devem se A sua lutar raiz. para que possa melhorar. Então, assim, é muito interessante, porque, assim, o Código Civil, ele obriga que todas as associações, todas as ONGs, elas estejam registradas. Então, é uma burocracia de nível federal, porque é o Código Civil. Agora, o que o governo foi pode modificado fazer... em 2009. Sim, mas o que pode ser feito, principalmente, são programas dentro do governo em que ele já dê, dentro da Secretaria das Cidades, o papel que essas associações devem ter. E aí, junto com a parte da parte de assistencialismo, para que possa ser um braço, entendeu? Não é substituição, é mais uma complementação para que a gente possa aí diminuir determinadas burocracias, mas não aqui firma como um organismo aceito dentro da sociedade, dentro da toda a legalidade. O que nós precisamos fazer é trazer essa legalidade de uma forma diferenciada, ou seja, fazer mutirão para a legalização dessas ONGs, é fazer sistemas e projetos para que isso faça de a fato burocracia, e aconteça, sabe por entendeu? quê? Que Porque a dificuldade é essa. Quando é o se pagamento chega, das taxas, quando também, que se são chega muito caras para nos se receber o cartórios. Eu tô inscrita. Vou esperar. Olha só. A Ana Cristina concluir Olha o pensamento dela para eu falar. Nós temos a questão da burocracia. Para que um presidente de associação toda regularizada, com a sua DRE prestada conta, tudo direitinho, receba o seu alvará, a primeira coisa que ele precisa é do seu habite-se.
E as cidades satélites não tem. Não tem, principalmente se você está num local que é não assentamento. Tem um habite. Então, vem o órgão fiscalizador da Secretaria de Saúde e olha o local, nega na hora. A gente tem que fazer esse programa para que isso aconteça. Nega na hora. O da cultura também nega na hora. Por quê? Porque o espaço utilizado não é de acordo com o que é exigido. Então, isso nós temos que ter uma preocupação, nós temos que ter uma visão diferente na hora de construir esses programas lá como parlamentar, nós termos a sensibilidade que a realidade que se vive aqui na ponta, que o povo vive aqui na ponta, é diferente. E somos nós quem temos a possibilidade de quem realmente está levantando a bandeira, de quem realmente quer ocupar um lugar para fazer a diferença para o povo, nós quem temos que levantar, provocar o Estado enquanto a isso. Bom, ok, vamos, não é nem bandeira, é muito mais que bandeira. O lema da minha candidatura é por uma vida melhor na nossa cidade. Esse lema não nasceu de uma coisa distante, não. É porque eu acredito que, por uma vida melhor, primeiro, nós temos que lutar, eu vou lutar como distrital por uma vida melhor. Onde na nossa cidade? Onde é a nossa cidade? A nossa cidade é Ceilândia, a nossa cidade é Sobradinho, a nossa cidade é Planaltina, a nossa cidade é o Gama, a nossa cidade também é o Plano Piloto. A nossa cidade não é uma coisa vaga. Então, tudo que eu estou propondo, as propostas, são voltadas para o fortalecimento da ação na ponta. Por quê? Porque eu vivi a minha vida, Ana Cristina e Etel, profissional na ponta. A minha vida, eu sou filha de uma mulher do interior do Rio Grande do Norte, de Currais Novos, uma mulher interiorana. O pai é alagoano do interior e eu, a minha vida inteira, me dediquei a trabalhar por programas e por políticas, porque eu venho dessa origem de gente simples. Eu estudei, eu batalhei, eu fui atrás, eu corri, né? Mas eu sei que muita gente não tem acesso a isso. E eu quero ser uma parlamentar que vai defender junto, defender com lideranças como a Ana Cristina, que, se Deus quiser, ela também vai estar lá Fica até mais fácil, distrital, né? Exato. Defender com lideranças como a Etel, professora Etel de Itaguatinga, defender com as lideranças que, junto comigo, vão legislar em favor do serviço público e das leis beneficiando o cidadão na ponta. E só para falar de uma questão que a gente estava falando de regularização fundiária e voltando ao tema da educação como política pública que fundamenta tudo, existe no momento uma grande batalha que eu estou totalmente associada a ela, que são das escolas particulares. As escolas particulares em áreas residenciais, e elas são mais de 400 em todo o Distrito Federal, inclusive aqui na Ceilândia, Taguatinga, digamos assim, nas cidades satélites. Elas estão muito mais presentes, onde as pessoas mais precisam. Muitas têm 30, 40 anos de existência, elas foram criadas, elas, uma ocasião, já tiveram a regulamentação, e hoje elas não têm. Elas estão batalhando e eu estou junto com esse segmento, lutando para que haja uma regulamentação, para que elas possam desenvolver o seu trabalho, a sua atividade com sossego, para que as famílias que têm os filhos, porque o ticket médio, né, dessas escolas é muito menor do que você colocar um filho numa escola particular em áreas que já são tradicionalmente a área de escola particular, ou também essas famílias não têm, muitas vezes, a possibilidade de ter acesso numa escola pública. Então, essas escolas particulares, elas cumprem um papel social, elas são empreendedores da área de educação e elas estão na periferia, elas estão onde as pessoas mais precisam. Então, é uma coisa que a gente precisa lutar e eu estou comprometida com essa luta deles. Vamos lutar para que essas escolas tenham as condições necessárias, legais, para operarem sem instabilidade, sem ficarem pensando, puxa, será que amanhã a minha escola vai ser fechada? E isso, sabe por quê que isso está pendente?
porque existe uma lei chamada LUOS, Lei de Uso e Ocupação do Solo, que até hoje está embolando na Câmara Distrital, que não foi ainda aprovada. Então, vou lutar como distrital para aprovar dentro daquilo que as pessoas mais precisam, porque respeitamos, e eu sou absolutamente comprometida, digamos assim, com a preservação de todo o patrimônio arquitetônico, o patrimônio cultural, o patrimônio histórico. Brasília é um bem coletivo de todos nós, o Distrito Federal, que a gente precisa preservar. Mas a lei, ela precisa também atentar para situações peculiares. Não pode tratar todo mundo do mesmo jeito. E outra coisa, tem que olhar para quem já está aí há 30, 40 anos cumprindo o papel social. Eu estou falando isso porque, assim, é uma batalha importante, é da educação e é dentro do que vocês estão falando, da gente olhar para quem mais precisa na ponta. Não só olhar a política pública e as leis da ótica do plano piloto dentro de uma sala com ar-condicionado. A gente tem que olhar e ser instrumento, e eu quero ser sempre esse instrumento da inclusão, da política social inclusiva. Quando você falou da LUOS, eu participei da discussão da LUOS aqui na Ceilândia. E nós, aqui, o grupo devidamente organizado e ordeiro, nós levantamos várias questões referente à LUOS, aonde nós não aceitamos. Por quê? Porque Ceilândia tem a sua particularidade. Ceilândia é uma cidade praticamente independente. A Ceilândia tem outra musculatura. Uma dinâmica completamente diferente. Ela tem uma musculatura própria. Se hoje Ceilândia fosse dividida, ela conseguiria, financeiramente, falando pouco e a grosso modo... Mas a gente quer Ceilândia dentro. Falando a grosso modo, que Ceilândia conseguiria se subexistir. Economicamente, né? Se subexistir. Conseguiria, perfeitamente ela conseguiria. Mas a gente não defende separação nenhuma. Separação nenhuma. Nós estamos falando da questão... Só dando uma comparação do que é possível, se fosse da LUOS. Uma realidade. E aí, aqui na Ceilândia, nós temos a preocupação. A LUOS, ela foi discutida, mas as áreas que não estão regularizadas, elas ficaram fora da discussão. Então, essa foi uma das principais bandeiras. Não, nós não vamos discutir a LUOS hoje, sendo que as áreas que estão trazendo, de uma certa forma, o maior chamamento, os olhos do governo para dentro da cidade, está fora. Por quê? Porque a área comercial, ela tem sofrido demais. Nós temos aí, eu vou citar agora fora de Ceilândia, nós temos Taguatinga. Taguatinga, o Café Arábia, tem quantos anos que está instalado em Taguatinga? E hoje, como foi construído, tem um colega nosso até que é candidato, ele chama de Carandiru, né? O prédio foi construído porque os apartamentos são pequenos e foi um aglomerado de moradores, né? Do lado da fábrica. E hoje os moradores querem que a fábrica feche. Não tem como. São situações não exatamente. Tem como é que você vai fechar um empreendimento que já existe há mais de 30 anos? Dos dois lados. Então é a falta de planejamento. Isso. Nós vemos claramente. E o prédio é novo, né? O prédio não tem nem 10 anos e a fábrica está lá gerando renda, contribuindo para o Estado. Uma fábrica é uma coisa, né? Uma Justo. Coisa que precisa. A mesma coisa emprego. são os PRODF. Os PRODF, o que está acontecendo? Eles estão se tornando áreas habitacionais residenciais, mista, aonde o morador está reclamando que o funileiro está lá trabalhando meia-noite. Mas foi destinado para isso. Mas Brasília é muito engraçado, porque isso. nem no plano piloto, o setor de diversão, as pessoas estão reclamando porque está demorando, passando da madrugada, o pessoal se divertindo. E o setor se chama de diversão. Justamente. Então tem... É que tá bagunçada, então, né, gente? A visão... A visão da questão da LUOS, ela vai muito além. Nós começamos a discutir com bom senso, olhando as peculiaridades. Foi começado a discutir aonde todas as principais da cidade deveria ter a loja embaixo e a residência em cima. Agora, se você mora numa principal da cidade, vamos colocar aqui o setor PSUL.
Você Vamos mora na colocar o Avenida pessoal. P3, você não tem nenhuma afinidade com o comércio. Você é simplesmente um prestador de serviço, mas não é comercial direto. Você é obrigado a ter a loja ali embaixo, a sua residência, seu lote, ele tem que ter a loja ali embaixo, a característica de uma loja e a residência em cima, não. Eu vivo isso, Nós gente. temos Eu que moro saber que as áreas... numa avenida principal, onde tem uma creche do lado, tem um local para atendimento do idoso, tem um salão na frente, e eu fiquei Você é um- espremida, você é um e uma pool. academia. É um- E eu que tenho que viver como residente na lógica do comércio, entendeu? Sem poder botar meu carro, sem poder fazer nada. Isso, mas assim... Então, mas tudo isso significa o quê? Que ali era residencial, depois foi transformada e não houve nenhuma adequação. Porque o nosso problema hoje é a questão de adequação. Então, você não ouve as pessoas, você não adequa para situações. E, Justo. infelizmente, é essa situação. Nós não E eu- tivemos o planejamento adequado para as cidades satélites em questão de crescimento comercial. E aí, o que nós fomos Urbano, né? obrigados? Ana Cris, Isso. só para você ter O que ideia, nós hoje não fomos chama mais obrigados? cidade satélite. Os MEIs, Mas os ao usar o MEIs termo foram os cidade que mais satélite, mostra incentivaram- o pensamento de quando foi criado Isso. Brasília. Foi O- excluindo Os as MEIs periferias. foram os que mais incentivaram o crescimento comercial dentro das áreas residenciais. Porque faz parte Faz da natureza. parte. Nós vamos Isso nos daí, tornar a grandes configuração, Não precisa isso é uma ter- configuração Não, nascida isso. da realidade Isso. econômica do país e as Justo. necessidades de você empreender para que você possa ter renda. Agora, uma coisa que eu quero deixar registrado aqui em ata. Registrado em ata. Nós não temos Registra ata, em mas está ata. registrado Registra em aqui. ata. É que essa LUOS precisa sair do papel, gente. Com as adequações necessárias. Exatamente. Necessárias. Ouvindo a participação popular. Mediando e pensando sempre assim. O que vai impactar mais o bem comum e interesse coletivo? Porque a gente sabe que tem olhares, Tem, interesses são jogos de muito, interesse, precisa ser são negociado, os moradores, chegar em consenso. Os moradores discutindo com a fábrica ao lado, o pessoal discutindo que tem uma escola, embora a população sempre acolha a escola, porque na área A residencial, escola é porque outra ela precisa, questão do alvará, é um patrimônio, é a questão do mas habite, o essas fato é questões. que essas diversas situações que hoje estão pendentes, estão suspensas por conta da não aprovação da LUOS, a LUOS precisa contemplar isso e precisa ser agilizada essa negociação, porque enquanto isso são conflitos, enquanto isso são empreendimentos, são pessoas que ficam numa situação irregular, são multas, então tudo E ela já isso precisa sem ser contar- atualizada para a nova configuração Então, da cidade, eu né? quero que deixe Sem registrado contar- aqui que eu pelo menos defendo a agilização da aprovação da LUOS, contemplando todas essas questões que estão aí pendentes, que precisam de uma solução negociada, uma solução mediada, para que prevaleça não o interesse da menor parte, prevaleça o interesse do coletivo. Do coletivo. E sem contar que nós temos aí para o ano que vem a questão do PDOT. Sem a LUOS, como é que vai se discutir PDOT em Brasília? É muito complicado. Exatamente. E nós precisamos centrar. O que acontece? No Isso ano é de política 2000... social. É Estamos isso. falando de política Então, social. nós passamos aí praticamente 2 anos se discutindo regularização, como vocês são do partido do governador, não é uma ofensa. Nós ficamos discutindo derruba, não derruba, é um crime, não é um crime, fica sem casa, não fica, tem saúde, não tem saúde. E o futuro de Brasília a gente ficou sem discutir. O que realmente interessa, nós ficamos sem discutir. Saúde interessa, habitação interessa, é necessário, mas nós ficamos sem discutir. Nós ficamos aí. A LUOS ficou parada, né? Nós estamos lá, está suspenso. Na Câmara Legislativa, Isso. diga-se de passagem. É ali que o negócio está. Tá Eu estou falando pegando. disso. Está tendo pegando, está né? tendo a mudança entrega de começa regulamentação agora, de né? vários Justo. locais. E não, aí não, nós não temos conseguiu o todas. PDOT. Como que nós vamos fazer o crescimento para desenvolvimento de Brasília? Está tudo ligado. Tá tudo Não, no ligado. próximo ano é que nós vamos discutir para onde será expandido Brasília, qual a poligonal que deverá avançar, em que local a poligonal deverá avançar, com quais critérios essa poligonal vai avançar.
Ana Não se Cristina. tem isso. Não Nós aqui duas diante de delegadas aqui, é? a professora Etel e eu, nós somos com muita convicção do Partido Socialista Brasileiro, do partido do governador Rodrigo Hollenberg, nós estamos comprometidas com essas políticas por entendermos, acima de tudo, nosso compromisso é por convicção, por princípios e por ideais. Nós acreditamos que nós estamos no governo comprometido com as políticas sociais, a gente vê aqui no Sol Nascente, é um exemplo indiscutível desse compromisso. Claro que tem muita coisa para avançar, e o primeiro a reconhecer isso é o próprio governo, o governador, mas muito se fez. E eu acho que o que está em jogo, e a gente está discutindo, assim, para que projeto de Distrito Federal nós temos? Nós queremos um Distrito Federal mais inclusivo, mais ético, mais justo, com respeito ao erário público, aos recursos que nós, cidadãos, pagamos dos nossos impostos, daquilo que a gente sua a camisa para contribuir, queremos. E nós acreditamos, e então, que é esse governo que a gente está defendendo essa reeleição bem por isso, claro por que... ideais, sabe? Isso. Deixar bem ideais. claro que a mudança de visão alterou. Quando a gente não chama mais cidades satélites, porque ela era satélite, porque ela rodava em torno do plano piloto. Então, elas foram feitas para moradia apenas, para que as pessoas viessem trabalhar e no plano piloto. E não é o que aconteceu com Taguatinga nem Ceilândia, principalmente, que são cidades completamente autônomas, independentes. Você não necessita ir no plano para resolver as coisas. Você vai lá para passear, você vai lá para, se tiver alguma outra coisa complementada. E quando você discute que você não é apenas Distrito Federal, mas que você é Brasília, que é o nome do município, significa então que todos nós, Ceilândia é Brasília, o Gama é Brasília, Café Sem Troco é Brasília, e todos os locais que nós temos é Brasília. Então, nós estamos querendo mudar essa visão periférica. Nós queremos novamente aquele ideal que foi feito no plano piloto, onde você tem um local comercial onde você pode ir a pé, você tem um local de lazer para você ir a pé. A gente quer qualidade na cidade, a gente quer os equipamentos públicos que estejam perto de nós na periferia. Nós não queremos grandes deslocamentos, por isso que nós estamos querendo aqui, que não saia na hora para alguém ir no Gama, na Santa Maria, não sei mais aonde, quem mora aqui no Pôr do Sol, para poder pegar, tirar sua identidade. A gente quer que os equipamentos estejam lá, para que as pessoas sejam atendidas no local. E que tudo isso seja feito e seja praticado. Eu construí planos diretores, não de Brasília, que é PDOT, mas eu estive em outras cidades e toda discussão era isso. Onde os equipamentos devem estar, onde está a população que mais necessita. E Brasília eu senti falta disso, porque nós ainda continuamos com o pensamento de ir buscar em determinados centros. E a gente tem que realmente descentralizar. E tem mais uma coisa, eu estava me recordando agora, que numa das minhas atividades no governo, eu fiz um mapeamento, porque eu sempre estou com esse olhar muito grande em olhar o Distrito Federal como um todo, não olhar só Brasília, o plano piloto, olhar tudo. E aí eu fui fazer um mapeamento dos serviços. Eu estava ali focada nos S, né, por conta da minha história, então eu fui olhar onde é que tinha escola do SESI, Senai, etc. e tal, Sebrae. E aí a gente vê, e aí SESC, a área do comércio também, que tem equipamentos maravilhosos. E aí a gente vê, eu olhei e coloquei isso no mapa, e eu vi que tinha grandes vazios no mapa. Eu até explico isso, justifico isso, mas isso não é justificado para trás, mas não para frente. Na verdade, hoje a gente diz que ele explica, mas não vai mais justificar. Mas assim, porque você olhava ali, tem um histórico, e aí você vê nitidamente, olha no mapa, a concentração nos chamadas cidades satélites mais antigas, mais consolidadas, e há áreas de vazios. Ceilândia teve o SESC construído recentemente, que a gente pode dizer, tem uns 10 anos, 12. Essa área daqui do Ceilândia, Taguatinga, estrutural, essa área sul, né? Tem uma concentração maior. E a área norte, e eu também estou com essa bandeira, de olhar um pouco, direcionar um pouco as políticas, porque é o local onde Brasília cresceu, vem crescendo, e a gente vê vazios. Então, são nesses vazios, quando você põe o olho no mapa, são põe os espaços para equipamentos públicos. São espaço para equipamento público, são espaços, eu estou falando de espaço, não é espaço físico, espaços sociais,
para a oferta e a disponibilização de mais educação. Não pode ser vendido para mais construir prédios. Economia. E aí entra o meio ambiente, que também é outra batalha que a gente tem que ter, porque isso tem que ser muito cuidado, porque foi o que você falou no início. Brasília e o Distrito Federal está sofrendo e pode sofrer mais se a gente não tiver respeito a essa política territorial, que respeite os mananciais, respeite essa. A gente aqui está no berço das águas. Distrito Federal, né, aqui é um manancial de água para o Brasil todo, embora seja o Cerrado, mas o Cerrado é o maior produtor de água para o país todo. Então a gente precisa olhar tudo isso e olhar os vazios, onde é que estão as áreas que menos têm serviço público. Eu volto a dizer, área rural, que é esquecida, invisibilizada, e eu conheço a área rural aqui, já estive muitas vezes com ônibus da mulher, como subsecretária, visitando as áreas rurais, áreas onde tem gente assentada, gente que ainda nem tem um local definitivo para morar, estão ainda aguardando essa política habitacional. Então, eu defendo que a gente brigue pela oferta, pela disponibilização de políticas públicas, serviços integrados para as áreas que mais precisam. E melhorar nas áreas onde já tem, como é o caso por aqui. Já estão consolidadas. Eu faço uma observação bem criteriosa a respeito da prestação de serviço na área rural. A área rural, ela movimenta demais a economia de Brasília. Nós temos aqui a Feira do Produtor e nós temos a Ceasa. Quem vive fora da realidade do mundo rural de Brasília não sabe a dimensão que é. Hoje, eu vou dizer, aí, há 6 anos atrás, nós víamos muito... Não estou falando de governo, tá? Eu estou falando de questão de conhecimento e proximidade com as pessoas que ali trabalhavam. A Embrapa, ela fazia trabalhos fenomenais nas áreas rurais. As áreas de estágio que a Embrapa oferecia aos estudantes de nível médio era a coisa mais linda e eles se dedicavam. Hoje a gente não tem mais. Hoje a gente não tem mais essa abertura na Embrapa. A Embrapa, ela precisa sair da área rural e vir novamente para a cidade, porque assim haverá uma conscientização, haverá um chamamento também com uma visão diferente para a área rural. Eu vou citar como exemplo no Pôr do Sol. A Emater precisa estar presente. A Emater precisa também. Eu vou citar como exemplo lá no Pôr do Sol. Nós temos o meu cunhado, ele está com um galpão de produção de cogumelos do sol suspenso. Olha, uma vez eu já produzi cogumelo do sol. Pois então, ótimo. Faça até o convite, se quiser conhecer, totalmente, tudo com tecnologia japonesa, tudo suspenso. Ótimo. Tudo suspenso, a coisa mais linda. Ele está com uma estufa? Isso, ele mesmo produz o insumo. Que legal. Ele mesmo. Ele teve que sair de Brasília, foi para Belo Horizonte para receber todo o curso, todo o preparo. Várias vezes ele teve que ir para lá. O rapaz que ajuda ele, o Tiago, é engenheiro agrônomo. Ele não se formou em Brasília, não. Ele se formou em Minas. Em particular, está fazendo uma consultoria à parte. Ele é um sócio. Ele é um sócio. Mas ele tem alguma assistência? Está recebendo alguma assistência? Não, porque técnica? Por causa a burocracia não ajuda. A burocracia dificulta o desenvolvimento de Brasília. Dificulta demais. Brasília, enquanto a gente pensa de desenvolvimento para Brasília, apenas do que nós produzíamos. E não está acontecendo mais isso. Quando a gente pensa em desenvolvimento para Brasília, em qualquer área, a gente esbarra na burocracia. Concordo. A burocracia em Brasília, nós precisamos realmente ter a bandeira. Simplificação burocrática. Vamos simplificar. Nós precisamos simplificar a vida do produtor rural. Nós precisamos simplificar o mais rápido possível. É uma discussão, acho que tem que ser assim, primeira pauta na Câmara, é a discussão das ONGs. Nós temos aqui o nosso amigo Ielto, a gente acompanha ele de pertinho, a gente sabe qual é a luta que ele passa. A Kátia é integrante, ela sabe qual é a luta, sabe como é difícil. Nós temos amigas, parceiras aqui no Sol Nascente, no Pôr do Sol, que sabem qual é a dificuldade de manter uma OS, uma ONG, Exatamente. Um instituto. Exatamente. É complicado demais e a boa vontade que se tem, manter. e a boa vontade que se tem é o que mantém, é o amor.
Realmente é o amor pelo próximo, é aquilo que eu falei um pouco atrás. Ninguém sai da sua área de conforto, da sua zona de conforto, para vir para cá dividir o seu prato, não. Não sai, não. E quem sabe é só a gente que vai. Vamos fazer um mutirão, alguém ajuda aqui, socorre ali e tudo mais. Nós precisamos, em Brasília, discutir a terceira idade. Nós precisamos de políticas centradas. Olhou para mim. Para a terceira idade. Não, é porque você... Tô brincando. Gente, aqui é da dentro... rádio, viu? Eu tava da rádio aqui. Entra. Eu tô descontraindo. Não, é porque você que falou do Sebrae, então o Sebrae ele tem um olhar, como eu disse, parceiro, ele né? tem um feeling especial. A minha formadora do Empretec, ela tinha 50 anos quando ela abriu a primeira pastelaria. Isso é muito legal. Depois que ela aposentou, 1 ano depois de aposentada, ela falou, agora eu vou fazer o quê? Aí ela foi fazer o Empretec, e aí ela foi gerar renda, abriu 2 pastelarias, a primeira quebrou. Parabéns. A primeira quebrou, aí ela falou, agora eu sei. Ela já sabe onde errou. Isso, depois de 50, aí ela falou, vou abrir a próxima, porque agora eu já sei o que eu não devo fazer. Perfeito. E abriu, e é um sucesso até hoje é um sucesso. E aí eu volto lá na primeira infância, a primeira infância ela tem que ser assistida, é uma das bandeiras, ainda bem que a maioria dos candidatos à distrital está com os olhos abertos para a mãe crecheira, para creche, vaga, a questão da oscilação aí dos horários para que funcionem as instituições e a mãe crecheira tenha essa facilidade aí da flexibilidade do horário. Exatamente, eu acho muito ótimo, importante. porque foi uma bandeira que todo mundo levantou e é uma latente da necessidade pública hoje, voltada especialmente para a mulher. Então, eu agora queria falar uma coisinha assim que é mínima e é pequena, que é a questão dos adolescentes. A gente fala do primeiro emprego, isso e aquilo e tudo mais, mas o adolescente, ele tem se perdido no meio do processo, porque a gente tem falado da criança e tem falado do jovem. O adolescente, a evasão, a gente já justificou lá atrás, ou porque sai da escola, porque vai trabalhar, ou porque fica em casa muito tempo cuidando das crianças pequenas. Às vezes a escola não é interessante mesmo. E às vezes a escola não é interessante. É aí onde bate o ponto. Eu acho que é a falta de objetivos. Nós precisamos... Quando a gente pensa em um projeto muito maior, como o que eu apresentei, o aluno já vai para a escola sabendo que ele pode ali construir já uma atividade. Entendeu? Porque eu sou professora, então eu tenho muito questão das evasões e todas elas batem, o aluno não tem perspectiva. Justo. Ele está ali naquela fase dos 12, 13, 14 anos e onde ele espera a inovação isso, do aí mundo. ele percebe 2 coisas. A família trabalha, ganha muito pouco e tem toda uma situação difícil. Ele vê também outros que fazem a trabalhos que não deveria, né, ligada a diferentes questões aí, que são infrações ou que são crimes, e ele vê que essa pessoa aparentemente está bem. Está se dando bem, aparentemente, entre aspas, porque a gente sabe que isso não leva maturidade, não leva a nada. Destino de ser. Mas ele percebe, então, hoje, do jeito que a escola está conceituada, ele não vê em Brasília, gente, mesmo que ele vá sair daqui com uma perspectiva de trabalhar, seja não apenas o emprego público, porque ele não é suficiente, não é o bastante, tá? É deixar bem claro essa história de Brasília, porque a maioria das vezes, se você fizer uma estatística, tem passado mais gente de fora nos concursos para Brasília do que os brasilienses, tá? Então, principalmente nos melhores empregos. Então, assim, não basta isso. Ele tem que ter essa perspectiva, que é esse projeto que eu falo, um exemplo, porque ele vai gerar renda. Você sabendo que você vai estudar e que você vai concluir aquilo e que você está dentro de um projeto inteiro do Distrito Federal de Brasília, é diferente você saber que você pode estar estudando para você criar uma atividade em que você vai ter renda. Seja você independente, né, como o MEI, seja você dentro de um tipo de empresa micro, seja você dentro de outras atividades. Então, isso faz diferença, você começar a construir uma vocação do Estado para isso. Então, nós temos que pensar de um sistema grande. Eu falo isso porque nós tivemos experiências maravilhosas quando nós tivemos a Copa do Mundo. Tudo se voltou para a Copa do Mundo.
Não sei se vocês lembram. E nessa perspectiva Nessa se época abriu eu estava muito... no Sebrae. Tava. Até o Sebrae se Isso, engajou todo mundo no abraçou. Brasil todo, Então foi um momento da em que Copa você do Mundo. chegava para um aluno, para alguém, e falou: o que você vai fazer? Eu vou trabalhar na Copa. Como? E dizendo o que ele ia fazer, e ele tinha a sua possibilidade. Então nós percebemos que quando todo mundo se abraça e articula em todos os setores, dá certo. Então Brasília está precisando exatamente disso, para dar rumo. Porque o aluno vai realmente desistir. Porque isso é fato. Primeiro que é da natureza humana. Então, se você não tem esperança nenhuma, perspectiva nenhuma, você vai deixar, porque aquilo não faz sentido na sua vida. Você vai buscar alguma coisa que vai te dar alguma satisfação. E a educação não é o problema em si dela como um todo, que às vezes as pessoas estão falando, vamos mudar o currículo? Aí muda currículo. Aí altera o sistema escolar, como agora está alterado, né? Com semestralidade, com ciclos. Isso não é suficiente, porque ele está pensando no futuro dele. Tá? Então, eu só gostaria de fazer esse adendo para poder a gente dar continuidade e finalizar também. Então, só vou finalizar aqui. Já estamos finalizando. Porque eu sou Vamos professora finalizar. Etel, eu sou da rede pública, tá? O meu número é 40200, eu defendo, então, 9 centros de línguas, a Brasília Capital Cultural e a Volta da Mãe Crecheira, tudo isso para complementar, tudo isso para dar um norte para a nossa cidade, porque são projetos factíveis. Eu acho e acredito que nós podemos fazer isto. Pode ir lá, Raíssa. Bom, esse papo tá ótimo, Se gente. deixar, a gente vai passar a tarde todinha, mas Tá depois muito não bom, tem espero que problema. vocês tenham gostado, né? Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar com essas amigas e candidatas maravilhosas, com a Kátia, que é uma verdadeira mecenas das mulheres. Eu estou aqui aprendendo com vocês. Gente, ela simplesmente fez... aberto as portas para a gente. A Kátia, obrigada, Elton. A Kátia está fazendo história, pode ter certeza que nós estamos fazendo história em 2018 e você faz parte, porque nós estamos mostrando que nós não somos candidatas para cumprir cota. Tampão, né? Nós De jeito nenhum, somos tampão. candidatas, nós somos candidatas Pra para valer. valer. Nós vamos fazer a nossa voz e as nossas propostas e os nossos ideais, que a gente tem ideal pelo bem coletivo, a gente vai Aqui fazer não tem valer mulher com as nossas... fruta, mulher laranja. Não, aqui a gente é de verdade, a gente é de carne e osso e a gente tem proposta, né? Meu nome é Raíssa Rossiter, o número é 40888, é um número fácil de lembrar, pensa aí no infinito, 3 vezes infinito, 40888, e eu defendo os direitos e o protagonismo das mulheres, defendo que as mulheres tenham mais espaço, tenham mais oportunidades, eu defendo mais vagas em creches para os filhos de mães trabalhadoras, eu defendo políticas diferenciadas para favorecer com o empreendedorismo as mulheres idosas, a população negra, os jovens, eu defendo também a educação de jovens conectada ao primeiro emprego, para tirar esses jovens do mundo da criminalidade, tirar esses jovens que são vítimas. Eles não são, eles são vítimas, gente. Acho que a gente tem que olhar os jovens da falta de oportunidades. Eles não são criminosos porque eles escolheram, é pela falta de oportunidades. Então, nós temos que cuidar para prevenir. Eu defendo a prevenção. Sim. Eu defendo que a educação e o trabalho são instrumentos poderosos de prevenção, de fortalecimento das políticas sociais. E eu defendo também inovação na política. Eu pretendo fazer um mandato com presença minha e do meu gabinete nas regiões administrativas, não é só aparecer de vez em quando, não. E eu tenho um foco, sim, em trabalhar com a integração das políticas sociais, que as políticas sociais cheguem mais integradas à ponta, a quem mais precisa. Eu acho que isso é fazer política. Isso é pensar o Distrito Federal realmente uma cidade melhor para a gente viver, por uma vida melhor na nossa cidade. Muito obrigada, É isso gente. aí, vamos lá, Ana Cristina, fazendo sua Eu, finalização. Ana Parabéns. Cristina do Pôr do Sol, número Da comunidade. 14021, tenho a bandeira da comunidade, realmente é defender a ponta, porque a gente, quem sofre aqui, né, o reflexo de tudo que vem, seja em crise financeira, em crise de desenvolvimento, nós somos os mais afetados. Então, as bandeiras que nós levantamos é aí a nossa regularização, é a habitação, é a primeira infância, é o idoso, é a mulher
depois dos seus 35 anos. Hoje a gente tem a questão aí da gravidez das adolescentes que está latente novamente por causa da banalização do sexo, né, infelizmente. Mas nós estamos aí pleiteando, buscando, fazendo um trabalho na comunidade, é um trabalho de formiguinha mesmo, buscando, pedindo voto. Você que quer um diferencial na Câmara Legislativa, onde você possa bater na porta e ser atendido, venha comigo, 14021, Ana Cristina do Pôr do Sol. Eu só gostaria de concluir que quando eu falei das escolas, era para que os adolescentes, dentro das escolas, nós possamos, aí eu falo no todo também, nós possamos levar a inclusão digital para dentro das escolas. Nossas escolas estão carentes da inclusão digital. Qual é a escola que está com seu laboratório de informática em dias? Qual é a escola que tem um professor de informática pronto para atender o aluno? Eu posso dizer porque os meus filhos não têm. Meus filhos estudam em escolas públicas e os meus filhos não têm. Os filhos das minhas vizinhas não têm. Então, a gente volta. Por que a criança, o adolescente, está saindo da escola? Porque lá não tem mais inclusão. Nós temos que ter o olhar para o futuro, para essas crianças. Mas não basta essa inclusão, porque os centros de línguas têm, mas não é suficiente. O aluno mas evade a formação, muito. A criança hoje ele não quer mais saber do livro, porque nós, até mesmo nós, a nossa geração X lá, né? Nós estamos querendo hoje o tablet na mão. A facilidade, nós né? um Apple na mão. E as crianças, você acha que as crianças, eu sou especialista nessa área livros, e existe uma evasão muito grande, mesmo com tem as questões digitais, porque os alunos hoje eles não aprenderam a utilizar. Mas isso é muito abriu o debate. E vamos lutar sim, porque precisa incluir todo mundo. Todo mundo, porque você lembra das idosas, Kátia, que você vai falou? ter que marcar outro programa, então, viu? é todo mundo na inclusão digital, porque o mundo mudou. Direitos Sociais 2, parte 2. Não, mas ó, vamos aqui. Parabéns, teremos viu? mais 4 anos aí, Parabéns, Mulheres em Foco Distrito Federal, até o próximo pleito, né? Quem for eleito agora vai continuar vindo aqui ao programa. Vamos dar continuidade. Se não for eleito, vamos fazer um trabalho de 4 anos. Com certeza. Para ser eleito aí nas próximas, Esse espaço tem que ser preservado, porque ele é nosso. É isso aí, Mulheres em Foco Distrito Federal. Muito Termine de falar aí suas redes sociais e me passa para a gente finalizar. Vamos lá, eu sou Cristina E. Camila. E. Camila é por causa da minha filha, que é uma pré-adolescente. Então, a gente está no mesmo barco, a mesma rede, para que não haja nenhum desvio. Sou do Pôr do Sol, gente. Entre em contato, 985317782. Nós estamos atendendo. Parabéns. Nossa campanha é uma campanha pequena. Alerta nas redes sociais, eu já disse. Abri mão do fundo de campanha. Não tenho dinheiro para campanha, né? E estamos aí, estamos nas ruas, nós estamos pedindo voto dia a dia, porta a porta, vote aí, nos ajude, quer quem te represente lá, porque sabe na pele o que a ponta passa, vote Ana Cristina do Pôr do Sol, 14021. É isso aí, Mulheres em Foco do Distrito Federal, candidatas 2018, voltará aí às 16 horas com mais um bloco aí, com mais 3 candidatas de 2 partidos, né? Vamos fazer esse mesmo bate-papo aqui, porque o importante é a gente conhecer e saber da realidade, né? Não adianta chegar, fantasiar, e Mulheres em Foco do Distrito Federal é isso, mostrar a realidade da mulher brasiliense, mostrar a realidade da mulher brasileira e mostrar também a realidade de mulheres que estão fora do país, né? Que sofrem também preconceito, às vezes sofrem até mais do que as mulheres aqui do Brasil. Então, Mulheres em Foco Distrito Federal, agradece aí a paciência de todos, né? E peço que vocês compartilhem aí o vídeo do Facebook e nós vamos estar passando essa entrevista totalmente gravada aqui na Rádio Web para que outras pessoas possam estar ouvindo, né? Porque é muito importante ouvir, não só ver, né? Porque a nossa política, ela engana muito com a imagem. Então, vamos ouvir o que os candidatos têm para falar. Prestar atenção. As candidatas. E nada melhor do que uma mulher para falar da realidade. Então, Mulheres em Foco Distrito Federal, agradece a todos aí. E voltamos aí às 16 horas. Muito obrigado, viu, meninas? Obrigada. A gente pode falar também as redes sociais? Fala aí rapidinho. Eu quero dizer o meu número no WhatsApp, que eu estou aberta a permanentemente a gente conversar, é o 99293-9231. Estou no Instagram, Raíssa Rossiter. Estou no Facebook, Raíssa Rossiter. Tem o site raissarossiter.com.br. E eu estou também como formiguinha
pedindo o voto humildemente de vocês, porque eu acredito que eu estou preparada para representar as mulheres e fazer a diferença na política do Distrito Federal. Muito obrigada. E eu sou professora Etel, então você vai me encontrar no Face, você vai me encontrar no Twitter, você vai me encontrar também no Instagram com a professora Etel, tá? Por extenso, tá? É isso aí, Obrigada, Mulheres gente. em Foco, candidatas 2018, vote consciente. Meninos, parabéns. Ele é aquele